Boa noite, pessoal. E aí, Trabalhando até agora, irmão? boa noite. Boa Ah, noite. a gente tem que dar conta da nossa demanda, né? Então, mas tá tudo organizadinho, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Larissa vai me matar hoje, que vai chegar tarde em casa. Não, as exceções fazem parte da programação. Então tá tudo bem. Com certeza, irmão. Mas primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite aí para essa live. Um assunto que assim, muita gente chegou a perguntar no direct, falando um pouco sobre querendo saber um pouco sobre a nossa carreira, o que que a gente fez para conseguir alavancar, né, e chegar no ponto que a gente está hoje, né? As nossas dicas para quem está começando agora também, quem está para se formar, quem se formou, né? Então, acho que antes de mais nada, assim, irmão, quero conhecer um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho mais sobre aonde que começou esse interesse seu com a nutrição, essa paixão pela nutrição? Conta um pouquinho, Hugo. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar junto, compartilhar conhecimentos juntos, mesmo porque nós temos muitos ideais e filosofias que são coerentes e correspondentes, né? Então a gente já trabalha junto faz muito tempo, então essa parceria já é de anos. Bom, Sem para quem dúvida. não me conhece, muito prazer, pessoal. Meu nome é Hugo, eu sou nutricionista aqui em Ribeirão Preto. Atendo basicamente 90% da minha atuação é no consultório, com pacientes que buscam melhora da saúde, que buscam emagrecimento, performance. E parte de 10% do meu trabalho é com desenvolvimento de novos produtos. Então, eu já faço isso há bastante tempo também. Comecei com isso na Atlética e na Santa Helena. Hoje eu participo no processo de desenvolvimento na Bendu e na Benstou, que é a marca que a Larissa e a Raíssa são donas. É uma marca muito legal e que tem produtos inovadores também. Bom, Tiagão, meu interesse por nutrição já é de anos, cara. E começou, acho que, como a maioria dos homens da nutrição, com a nutrição esportiva. Eu queria saber o que que eu tinha que comer e que suplemento que eu tinha que tomar para ficar fortinho para ir para a viagem de Porto Seguro. Uma coisa de adolescente, né? E aí eu entrei na nutrição com esse intuito, cara. Eu queria saber que suplemento que eu ia usar ou que eu ia prescrever para os atletas terem mais performance. E foi aonde eu consegui entender que a nutrição, obviamente, não são só suplementos e que a nutrição ela vai muito além da própria prescrição da dieta ou do suplemento. E no meu último ano, cara, foi onde eu tive assim a certeza absoluta que não era só a nutrição esportiva que eu queria trabalhar, que era muito mais com o processo de emagrecimento, com o processo de qualidade de vida, de mudança de hábitos mesmo, porque no último ano a gente passa por um estágio bem longo na USP, aonde a gente tem a oportunidade de trabalhar como nutricionista. E a área que mais me chamou a atenção foi realmente esse trabalho com pacientes de emagrecimento, obesos, aonde eu vi que o papel do nutricionista era muito importante ali na equipe multidisciplinar. E participar principalmente das conquistas dos pacientes era muito gratificante. Então eu falei, pô, é isso que eu quero fazer após me formar, né? E aí eu tive uma sorte muito grande. Eu falo sorte porque acho que estava escrito na minha história como pessoa e nutricionista, que eu tenho um amigão, assim, que eu considero ele um irmão também, que é o Gabriel, que ele tinha um consultório em Araraquara, e aí ele falou, você se formando, você assume meu consultório, porque eu tô com já outros planejamentos na minha vida, eu vou para São Paulo, vou ficar morando lá, e eu quero que todo o trabalho que eu já fiz aqui em Araraquara tenha alguém toque esse trabalho. E eu tenho muito orgulho e muita felicidade em passar isso para você. Então eu tive essa possibilidade de iniciar minha carreira lá em Araraquara. Que responsa, né? Porque assim, você acabou de sair da faculdade, já pegou uma carteira de clientes que já estavam moldados já e teve isso no seu colo, assim, né? E na hora que você chegou assim para atendimento no consultório, quais foram assim, os seus maiores desafios, né? Para a hora que não tem um preceptor do lado e está sentado ali você e com essa responsabilidade de já pegar um consultório que já estava andando, quais foram assim, as maiores dificuldades que você teve?
Cara, eu conto isso até para os meus pacientes, porque foi assim algo que vai ficar para minha vida. A minha primeira paciente da vida era uma paciente que tinha feito cirurgia bariátrica e estava há 20 dias de cirurgia. E aí eu atendi ela e na faculdade, nesses estágios que a gente passou, a gente teve pouco contato com cirurgia bariátrica. Eu só tive contato com isso com o Gabriel me ensinando, né? Porque eu fiquei bastante tempo sendo estagiário dele, participando dos atendimentos e tudo mais. E aí eu atendi ela e aí eu conversei com ela, fiz a avaliação, só que eu estava muito perdido, cara, muito perdido. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? É dieta líquida, é dieta pastosa? Eu já posso liberar comida para ela? Eu fiquei muito perdido. E aí eu, obviamente, tentei esconder todo esse meu receio e falei para ela, não, olha, eu vou conversar com o seu médico, porque eu acho muito importante essa conversa e tal. E realmente eu acho que, assim, o contato com o médico, principalmente nesses quesitos, é muito importante. E pedi para ela voltar no dia seguinte, já que minha agenda tinha muitos espaços. Falei, olha, mas você volta amanhã que eu vou fazer algo muito individualizado para você e amanhã eu te dou as orientações. Continua fazendo o que o médico pediu para você fazer. Ela saiu do consultório, eu liguei pro Gabriel na hora. Falei, tô perdido, não sei o que eu faço, tá difícil aqui. Aí ele falou, Hugo, calma, abre a pastinha no computador de dietas para pacientes bariátricos. Vamos lá, vamos relembrar o que você o que eu já te ensinei. Aí eu fui ficando mais calmo e realmente naquele momento deu tudo certo. Mas acho que, cara, os grandes desafios, obviamente eu peguei um consultório andando, mas os grandes desafios quando a gente forma é como que a gente vai ter paciente para a gente atender, né? E como que a gente pode desenhar esse atendimento de uma forma em que vai agradar o paciente, que a gente vai fazer o nosso melhor. E uma forma que eu fui desenhando, não só me espelhando no Gabriel, foi principalmente me espelhando em nutricionistas que eu gostava muito do trabalho. E esse é o desafio nosso até hoje, né? Da gente ir aprimorando o nosso atendimento e nós mesmo fazendo essa autoavaliação, se a gente está entregando o melhor para o nosso paciente. Então, acho que desafios a gente sempre vai ter. E tem muita gente que é recém-formada que até pergunta, né? Para você deve ser a mesma coisa. Fala, nossa, como que você chegou até onde você chegou? Como que é? Você não fica nervoso e tudo mais? Às vezes você não tem dúvida e tal. Não, a gente tem. A gente fica nervoso de vez em quando. A gente vai criando uma experiência maior para lidar melhor com as situações que às vezes lá no começo eram muito mais difíceis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais certezas a gente tem, né? Quanto menos conhecimento a gente tem, mais certeza a gente tem, né? Então a gente não tem aquele conhecimento, a gente acha que é aquilo, porque aquilo é regrado, né? Quanto mais a gente vai estudando, mais dúvida a gente vai tendo, né? E isso vai sendo o nosso alimento, né? Para conseguir estudar cada vez mais, né? Com certeza, cara. E aí, nesse gancho que você teve do consultório, você já começou a entrar na parte de desenvolvimento de produtos também, junto da Atlética, ou foi depois de um tempo? Não, foi depois de um tempo. Eu comecei no consultório dia 8 de janeiro de 2011 e entrei na Atlética em 2012, meio de 2012, algo Uhum. assim. Foi um tempo depois, mas era coisa recente também, né? Tinha acabado de me formar ali. Sim. E com a questão do consultório, assim, quais são as dicas? O que você geralmente trabalha para conseguir manter o paciente engajado? Né? Porque eu acho que isso é um dos grandes desafios para a gente, porque na nossa profissão, seja na área médica, seja na nutrição, a gente não depende só da gente, né? A gente queria muito que fosse 100% a gente, que a gente ia dar um jeito, né? Mas, infelizmente, com a melhora de composição corporal, mudança de estilo de vida, a gente faz a nossa parte para o nosso corpo. Para o paciente, a gente fica na orientação e sempre tentando manter ele engajado, né? Eu até brinco, o paciente que às vezes quer perder peso, ele não vai ser emagrecido, né? Ele vai emagrecer, ele é parte ativa do processo, né? Então a gente depende dele. Quem dera que se tomasse o Ozempic, se fizesse só uma mudança simples da alimentação, o paciente conseguisse ter um ótimo resultado, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, né? Quais são assim, as dicas que você faz, o que você usa, né, para manter o paciente engajado no seu tratamento? Cara, com certeza acho que se fosse tão simples, igual lá,
faz a dieta X ou Y, toma tal medicamento, nós não gostaríamos muito de fazer o que a gente faz, porque a gente gosta muito dessa parte de estar o tempo todo observando as conquistas e estar junto com o paciente pensando em estratégias para a evolução, né? Cara, eu acho que o primeiro diferencial de tudo para manter o paciente em acompanhamento e engajado no tratamento, nas estratégias que foram pensadas juntos, é o primeiro atendimento, né? É onde ele vai se sentir acolhido, é onde ele vai sentir que ele tem um parceiro do lado dele, alguém do lado dele para ter esse suporte, né? Como se fosse um mestre mesmo, um professor. Olha, se eu tiver alguma dúvida, eu sei aonde perguntar. E isso também a gente já muitas vezes a gente já brincou muito, né, Thiago? Onde a gente fala, pô, quanto mais a gente estuda, mais demora o nosso primeiro atendimento, porque é muita coisa para perguntar, é muita coisa para investigar, são detalhes que a gente vai ficando mais atento e minucioso. E principalmente também dando mais tempo de consulta para o paciente falar. Porque eu falo muito isso. Na primeira consulta é muito importante que o paciente fale mais do que o nutricionista ou o médico, porque é ele quem vai contar o que realmente ele precisa e é ao contar que a gente vai entendendo os reais motivos que ele chegou até nós, né? O porquê que ele quer melhorar a qualidade de vida, por que ele está precisando, o que ele quer emagrecer, o ganho de massa muscular, quais são os fundamentos ou os fatores que levaram ele a esse desejo. E aí a gente vai organizando junto com o paciente esse quebra-cabeça. Então, eu acho que o que mantém, primeiramente, o paciente engajado é esse poder, essa possibilidade de contar com o profissional. Cara, se eu tiver dúvida da minha alimentação, o Hugo é o cara que eu posso contar. Eu sei que ele vai me ajudar nas minhas necessidades e nas minhas dores, vamos falar assim. Após esse primeiro atendimento e essa escuta mais acolhedora, eu acho que o que vai manter esse paciente engajado é a clareza das estratégias, Tiagão. É onde, junto com o paciente, a gente vai entender as prioridades e criar estratégias para que ele consiga sustentar aquelas estratégias que foram traçadas juntas. Então, por exemplo, tem muito paciente que chega no consultório para emagrecer e fala, eu queria emagrecer, mas, cara, eu já sei que você vai me cortar o pão, que você vai me cortar a cerveja, eu não posso comer doce. E aí eu brinco, falo, olha, se eu tivesse esse poder de fazer todo mundo parar com tudo isso, nossa, a gente já teria solucionado o problema do mundo. Será que é assim? Será que o problema da obesidade são as bebidas alcoólicas, os doces ou os pães? E aí, ao escutar muitas vezes a história de um paciente nesse perfil, ele às vezes nem tem rotina alimentar, ele não sabe se organizar, não tem o hábito, né, de se organizar, de se planejar, de pensar no que ele vai comer, qual a quantidade que ele vai comer. Daí, ao entender a história, eu falo, tá vendo? Você não precisa necessariamente cortar o pão ou cortar a bebida, você precisa ter noção do quanto isso impacta no seu objetivo, no seu desejo. E qual é a quantidade que está relacionada a equilíbrio? Pô, tá, quantas cervejas a gente consegue, então, consumir no final de semana para ter um objetivo de emagrecimento? Aí eu brinco do cartão de crédito, falo, olha, isso aí quem vai administrar a priori, a gente vai combinar alguma coisa e negociar uma quantidade, mas a priori é muito importante que você consiga administrar isso para que no longo prazo essa responsabilidade sempre seja sua. E não ficar naquele já que, eu estipulei com o Hugo que eram 5 cervejas, eu já bebi 6 ou 7, já está tudo perdido, deixa eu completar aqui a minha extravagância. Aí eu falo, olha, alimentação, dieta é um cartão de crédito, não é porque você gastou um pouco a mais que você vai continuar gastando. Sim. Então, acho que muito da conversa, tanto do primeiro atendimento quanto nos retornos, o tempo de retorno, isso vai fazer com que o paciente se mantenha em acompanhamento e principalmente engajado no propósito dele. E acho que um diferencial bem grande, Tiagão, é nesses primeiros atendimentos, a gente entendendo mesmo se as estratégias que foram traçadas estão sendo possíveis e se não reorganizar todas as estratégias junto ao paciente.
e principalmente ter o retorno desse paciente. Olha, tá legal, como que tá para você? Tá bom? A alimentação tá possível, tá fácil desse jeito? Porque a melhor dieta é aquela que é feita, não aquela perfeita, né? Como que tá a mudança de hábito? Tá confortável? Realmente não é tão simples assim, porque aí a pessoa vai entendendo a responsabilidade dela, igual você mesmo falou, e principalmente vai nos trazendo as dificuldades que ela tem, para que juntos a gente pensa em possíveis soluções ou estratégias para ir trabalhando aquilo ali. Então, acho que muito disso é o que vai manter o paciente mesmo engajado no nas nossas orientações, no propósito dele, na mudança de comportamento dele. Sim. Não, concordo totalmente, concordo totalmente. Eu costumo falar que o nosso tratamento começa no nosso atendimento. O tratamento não começa na hora que você carimbou, entregou a dieta, na hora que eu carimbei, entreguei a receita. O tratamento não começa nessa entrega da receita. O tratamento começa no atendimento, é na consulta, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, então a primeira consulta a gente tem que escutar mais do que falar, né? Escutar essas dores do paciente, né? A gente às vezes tem que tomar um pouco assim, um certo cuidado, que a gente vai entrando num ciclo vicioso de trabalhar tanto, que a gente vai ficando meio que esgotado, que para a gente acaba ficando mais uma hora de trabalho. Mas para o paciente é um momento único, que ele separou aquele momento na agenda, às vezes marcou por muitos meses até de antecedência para ter aquele momento, né? Aquele momento é único. Então a gente saber acolher esse paciente, como esse momento único que a gente está tendo, né? E escutar esse paciente, não tenho dúvida. Feito isso, eu gosto muito, e você é mestre nisso, em usar metáforas, né? Então não é só o que a gente conversa também, é o que o paciente escuta. Porque não adianta nada você falar, às vezes, de maneira muito rebuscada e o paciente não entender aquilo, né? Essas analogias que você faz, né? A metáfora é uma palavra que vem do grego que significa carregador. Não sei se você sabia. Então, por exemplo, no aeroporto você está lá, os caras, metáfora, é o carregador da mala, né? Então, a metáfora nada mais é que você carregar uma mensagem. Né? Você falar do cartão de crédito, eu gosto de brincar do paciente que dá essa escorregada, era para tomar 3 cervejas e ele tomou 7, né? Quer dizer que já tem que jogar tudo pro alto e que se dane? Não, eu até brinco, é igual quando você chuta com o mindinho na quina da cama. Ah, já que eu já chutei o mindinho, eu vou chutar os outros 4 dedos também e que se dane. Você não faz isso, pô. Então não faz isso com a alimentação também, né? Então se escorregou, tudo bem, calma, o que a gente vai organizar daqui para frente, né? Então, a gente ter essas metáforas, essas analogias, isso é legal porque a mensagem é compreendida. Porque também só falar e a pessoa não ter essa compreensão, isso também vai atrapalhar muito na nossa adesão ao tratamento, sem dúvida. E É, falar essa mesma língua, isso é muito bacana quando a gente está nessa equipe multidisciplinar. sim, e essa comunicação é muito importante para esse engajamento que a gente estava falando, né, cara? Por exemplo, eu mudo a minha maneira de me comunicar com o paciente de acordo com o que eu vejo o comportamento dele. Às vezes, se eu vejo que o paciente é muito ansioso, então eu tenho que ficar mais calmo, porque isso eu percebo que ele vai se acalmando ao mesmo tempo. Uhum. Se eu vejo que é um paciente que é muito avoado, eu fico o tempo todo chamando a atenção dele. Então, o que você entendeu do que eu acabei de te explicar? Ó, nessa estratégia, o que você entendeu? Porque é exatamente isso que você falou. É muito diferente o que a gente fala e o que a gente orienta do que o paciente entende e coloca em prática. Então, o tempo todo eu fico checando. Olha, o que você realmente compreendeu da orientação que eu te dei? É mesmo para cortar o pão? Você precisa tirar o doce da sua vida para ter resultado? Ou a cerveja é o que está fazendo você não emagrecer? Me conta aí, o que você entendeu? Porque muitas vezes isso vai vir à tona em outras consultas, né? Travou aí? Ó, só Acho que está travando. Vocês estão me ouvindo voltou? aí, pessoal? Tá tudo em ordem? Voltou. Tá? Então, essa comunicação é muito importante. Tanto é que eu mudo também a forma que eu falo de acordo com ah, o perfil do paciente. Se é um paciente mais jovem, mais descontraído, eu deixo a minha consulta mais contraída, às vezes falo um palavrão ou outro, para a pessoa se sentir em casa mesmo. Ou se eu estou atendendo uma pessoa que eu sinto que ela é mais conservadora, então eu mudo também um pouco a forma na qual eu vou falar,
Obviamente eu não uso todo o meu linguajar de português, assim, por obséquio, não sei o quê. Não, nada disso, mas não muda o meu jeito de ser, mas eu deixo a consulta mais séria, obviamente, né? Cara, o que realmente também vai fortalecer muito esse engajamento no primeiro atendimento, principalmente porque a primeira consulta ela é mais demorada e eu estou usando muito isso. Às vezes eu estou, para alguns perfis de paciente, eu não estou prescrevendo dieta, por incrível que pareça. E isso tem dado muito resultado aqui no consultório. Por quê? Vamos pensar num perfil de paciente. Mulher, geralmente, mulher de 50 anos, que está com um sobrepeso expressivo, que já foi em todos os nutricionistas que ela conhece na vida dela, né? Geralmente vem esse discurso: eu já passei por muitos nutricionistas, você é a minha última esperança. Aí eu falo, poxa, que responsabilidade. E aí, a hora que eu começo a conversar, o conhecimento e a noção sobre alimentação saudável é muito bom. Até organizar uma alimentação, organizar uma dieta, a pessoa tem muita capacidade para isso. E aí eu mostro isso para a paciente. Falo, olha, dietas você já teve inúmeras na vida. Acho que não é um cardápio em si, uma organização em si que você está precisando para seguir. É muito mais uma observação do que você está colocando em prática. Porque não adianta nada a gente, de novo, fazer um cardápio, uma dieta que você vai seguir, vai ter um super resultado, porém isso não está sendo sustentável. Poxa, já está com 50, 55 anos, se realmente fosse a dieta que seria o divisor de águas na sua vida para o seu emagrecimento, você já teria emagrecido. Aí esse perfil de paciente, para ter um bom engajamento, eu pergunto para elas, né, se elas haveria a possibilidade de ter um acompanhamento mais breve. Então, vir em consulta a cada 2, 3 semanas. Para quê? Para a gente estipular pequenas metas. Agora a gente vai melhorar o almoço e jantar. No café da manhã, ao invés de ser, sei lá, bolachinhas, torradinhas, a gente vai tentar uma fruta com iogurte. O meio da tarde precisa ter algum alimento ali com uma boa qualidade, proteico, para que a janta não seja tão extravagante assim. Ou vamos planejar melhor almoço e jantar. Pequenas mudanças que faz já a diferença da pessoa começar a pensar melhor. E não só, eu vou no nutricionista, eu vou ter que seguir a regra que ele falar. A regra é essa, faz isso e pronto, acabou. Dá certo? Dá. Mas a longo prazo isso tende a ter uma desistência ou em pequenos deslize. E aí por isso esse acompanhamento mais breve para a gente entender o que a pessoa conseguiu fazer, o que ela conseguiu dar conta. E principalmente para ela não desanimar nesses deslizes. Que aí eu acho que entra muito o nosso trabalho em equipe, né, Tiagão? Por exemplo, o paciente geralmente vai em você a cada 2, 3 meses. E aí ele vem ao nutricionista, o nutricionista define um acompanhamento mais breve. 2, 3 semanas, uma vez por mês, uma vez a cada 5 semanas. Aí o nutricionista entende que talvez não seja só uma questão alimentar, tem uma questão emocional, uma ansiedade mal controlada. Vamos puxar a ajuda do psicólogo. Aí geralmente o psicólogo vai a cada semana. O paciente não está fazendo atividade física e tem condições financeiras para contratar um professor. O professor vai ver a cada 2 vezes, 3 vezes na semana. Então são vários profissionais cuidando de uma pessoa e estimulando e observando essa mudança de comportamento e principalmente potencializando, positivando aquelas pequenas mudanças, né? Aquelas pequenas conquistas que são pequenas, mas para aquela pessoa são gigantescas e farão uma diferença enorme, né? Então, acho que dessa forma a gente consegue trabalhar em prol da saúde, em prol da mudança do estilo de vida e tudo isso. Sem dúvida. É equipe multidisciplinar, né? Porque se o paciente passa comigo a cada 3, 4 meses, né? Mas está com você todo mês, está às vezes com um psicólogo quando é necessário, está também com um educador físico. São 4 pessoas aqui só nessa brincadeira falando em cima da cabeça dela, ela querendo dar resultado para essas pessoas também, né? Então isso sem dúvida só potencializa o resultado, né? E a gente mostrar esse interesse genuíno pelo paciente também, né? Porque você vê que tudo que você falou aí dessa questão, em alguns pacientes você nem prescreve a dieta, né? Você faz a orientação, você está lidando muito de forma personalizada para aquela pessoa.
Eu acho que até a aderência para certos tipos de pacientes, né, você vai ter uma aderência maior mesmo, porque tem gente que às vezes já tem com um plano alimentar pronto, já pega, o paciente ele já fica até meio chateado com isso. Quando você faz essa abordagem diferente, você até coloca ele no chão, né? Você coloca o pé no chão dele ali e você vai como um amigo mesmo, como um parceiro. Pô, estamos juntos nessa daqui, né? Então, essa aderência e essa parceria que tem com o profissional e o paciente, né? Isso daí, sem dúvida, pode potencializar demais o resultado do paciente. E muitas vezes nesse contexto, cara, da não prescrição da dieta, o paciente fica receoso, né? Nossa, mas eu vou sair daqui sem uma dieta e tudo mais. Fala, ó, dieta você já tem bastante, tanto na sua cabeça quanto na gaveta da sua casa. Não é isso que você está precisando agora. Você está precisando pensar melhor nas suas escolhas. E vamos tentar essa estratégia. Se não der certo, a gente monta um cardápio junto. Não tem problema algum a gente voltar na prescrição. O mais importante é você pensar no que você está fazendo e nas suas escolhas. E aí, muitas vezes, no retorno, esse paciente, por um deslize ou outro, ele fala, nossa, não foi legal essas 3 semanas, você vai ficar bravo comigo. Aí eu falo, poxa vida, se bronca mudasse o comportamento de alguém, radares de automóveis realmente seriam eficientes para o controle da velocidade. Isso não acontece. Ou dependendo do paciente, eu falo, pô, eu ia ter obedecido minha mãe a vida inteira, né? Então hoje em dia eu não dou bronca em nenhum paciente, obviamente. É justamente isso que você falou, são conselhos, é como se fosse um amigo. Fala, cara, o que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade? Como que eu posso te ajudar? Vamos pensar junto, né? Sim. Porque muitas vezes o perfil do paciente, quando ele tem um deslize, é ele valorizar muito o que ele não conseguiu fazer e desmerecer muito toda a mudança que ele fez, né? Por exemplo, não faço atividade física, mas eu me propus aí na academia, eu fui na academia 3 vezes na semana. Pô, para quem não tinha nada, melhorou 300%. Eu não comia, não fazia um café da manhã e tô comendo uma fruta e iogurte de manhã. Meu almoço reduziu de tamanho, estou pensando melhor nas quantidades e nas minhas refeições. Final de semana já não está mais aquela extravagância. Poxa, olha quanta coisa a pessoa conseguiu mudar e é muito habitual do ser humano mesmo isso, a gente não valorizar tanto as nossas mudanças, porque é como se fosse uma obrigação, Uhum. e ficar o tempo todo com o chicotinho na mão, falando, eu não consegui fazer por causa de eu sou bebi mesmo, onde já se viu e tal. Então, acho que mostrar as outras conquistas, né, é muito mais valioso, por exemplo, num processo de emagrecimento do que simplesmente uma avaliação. Tem muitas vezes também que aqui no consultório, muitas vezes não, a maioria das vezes eu pergunto para o meu paciente, olha, você se sente confortável em pesar? Você acha isso importante? Porque do que a gente conversou, do que a gente tinha organizado junto nas primeiras consultas e o que você vem me mostrando de mudança de comportamento, de escolhas, de melhora do seu bem-estar, a roupa já servindo mais confortável, você se sentindo melhor, você ficando mais contente com tudo isso, eu não preciso saber o quanto você está pesando hoje ou para saber se você está com menos peso. A gente afirmar que o seu resultado foi positivo porque você está com menos peso na balança. E aí, tem hora que eu vejo o paciente e fala assim, nossa, sério mesmo que eu não vou precisar pesar? Ai, que alívio, porque eu tô com medo, porque pode ser que não tenha mudado tanto ou me cobre mais, e aí tudo isso que a gente conversou eu jogo fora. Já fiz isso várias vezes na vida. Eu falo, não, fica à vontade. Eu também não preciso, neste momento, entender se o peso está bom ou está adequado, nada disso, porque as mudanças que nós conversamos são muito mais importantes do que isso. Acho que isso também ajuda muito o paciente se manter em acompanhamento. Ele não Sim. ter protocolos a serem seguidos ou fazer coisas que são desconfortáveis a ele. Acho que isso é uma coisa que a gente foi desenvolvendo, né, Tiagão? Tanto eu quanto você, nas nossas conversas, a gente sempre refletiu sobre isso. Em não sermos robozinhos ou ficar propondo um perfil só de tratamento para todo mundo, né? Esses dias eu até estava conversando com uma paciente, eu fiquei
bem chateada assim, porque ela falou: "Ó, eu mudei de nutricionista porque agora eu quero ganhar músculo e quero emagrecer também, perder um pouco de gordura. E a nutricionista que eu estava indo, ela falou para mim que não só atende quem faz low carb ou jejum intermitente. Aí eu fiquei meio calado, assim, refletindo, falei, poxa, infelizmente, né? Que triste. Mas vamos lá, o que eu posso te ajudar? Então, isso eu acho que é uma riqueza nossa também, de entender que a gente vai sempre individualizar as nossas condutas e propor o tratamento que seja possível para o nosso paciente e pensando sempre no longo prazo, né? Como se a gente estivesse no mercado financeiro, né? O que que a gente vai investir na nossa saúde para no longo prazo a gente estar mais confortável, nossa aposentadoria, né? Nossa Sim. qualidade de vida e tudo mais. Sim, sem dúvida. Mesmo também porque a questão do peso, né, ele é só um dos parâmetros que a gente avalia, né? São tantos parâmetros, né? Você citou Sim, você vários então, aí. cara, nossa, você consegue mostrar tanta diferença em exame de sangue, em avaliar pressão arterial, em avaliar no exame físico, né? O médico tem também muitos dados para mostrar a evolução do paciente com outros parâmetros que não seja só o peso, né? Sim. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso mantém o paciente no seu time, né? No nosso time, né? Você traz ele para perto, você traz ele de maneira mais acolhida, né? Eu também não sou de dar bronca, mas eu faço questão de mostrar o que o paciente fez, o que refletiu também, às vezes em alteração de exame. Então, ó, você chegou num ponto que você piorou sua média de glicemia, se continuar desse jeito tem risco de você desenvolver o diabetes e todas as complicações. Isso hoje é reversível. Então, a gente mostrar isso no paciente, para o paciente no papel, né, e ele entender, né, então a gente está argumentando, não estou dando bronca, estou mostrando o nosso ponto de vista pela nossa experiência de atender diversas complicações também ao longo de todos esses anos de trabalho e mostrar, se o paciente quer seguir aquele caminho, tudo bem, né? É uma escolha dele, mas hoje ele faz essa escolha consciente. Então não dá para falar mais para frente, né? Que não sabia disso. Me marcou muito uma vez quando eu estava atendendo no SUS, lá em Minas, lá em São Sebastião do Paraíso. Eu atendia lá no SUS na época e teve um paciente que era um policial. Ele era um policial que estava com a glicemia completamente descompensada, estava com a hemoglobina glicada de mais de 10, uma glicemia que não controlava por nada, e ele era muito resistente a tratar com insulina, que o caso dele já era, a peptídeo C dele estava praticamente indosável, tinha que entrar com insulina, né? Ele não quis entrar, ele amava a polícia. Ah, não deu outra. Passou 6 meses, esse paciente já não estava enxergando direito, teve uma retinopatia diabética ferrada, teve que aposentar de forma compulsória por conta da questão da cegueira, que ele teve cegueira, desenvolveu cegueira, entrou numa depressão profunda, né, sendo que ele poderia ter prevenido isso. Né? Então, foi escolha, né? É triste, mas pelo menos a nossa parte a gente fez ali para orientar ele. Né? Não tem como eu ir lá aplicar a insulina todo dia nele. Então, o paciente, quando ele está diante dessas possíveis alterações que podem acontecer no futuro, né? Você consegue já ver lá na frente que se ele não mudar, ele pode evoluir dessa maneira muito ruim, né? A nossa parte é orientar, argumentar ele, né? E tentar trazer ele para o nosso lado. Né? E a gente tem essa meta. Né? Caso a gente não consiga, pelo menos a nossa parte de orientação ficou. Então, tem alguns casos também, porque tem gente que fala assim: nossa, Thiago, você só tem caso bom? Lógico que não. Né? Quem dera se fosse, graças a Deus, a maioria. Né? Mas tem casos que a gente também não consegue e assim, a gente fica triste, tudo, mas faz parte também do nosso trabalho. Né? Então, tem paciente que às vezes passa comigo, acabou passando com outro, tem paciente que às vezes vai com você, acredito que às vezes vai com outro também. Isso acontece, a gente não vai ganhar 100%, a gente tem que tentar ganhar pelo menos a maioria das batalhas. Né? Sim, e sempre não buscando, eu falo isso para os meus pacientes também, vocês não precisam ser perfeitos, né? O, o, o quesito do bem-estar é o equilíbrio entre a saúde física, mental e espiritual. Então, se a gente tiver o tempo todo em equilíbrio e o tempo todo numa paz interior, né? Eu acho que esse é o conceito de saúde em si. Porque às vezes o paciente também vem para tentar nos agradar ao máximo, né? E isso acho que ferra muito com o tratamento. Falar, eu não vou perguntar isso porque vai saber que o Hugo ou o Thiago vão pensar de mim. Ah, eu tô com uma dúvida, mas eu não vou
perturbar ele, não, já tem muita coisa. Eu falo, não, tem que perguntar. Se você fica com dúvida, essas dúvidas, por mais que você ache que é boba, às vezes é uma dúvida que é muito importante a gente tirar, né? E você não vem aqui para fazer o seu 100% ou ser perfeito para me agradar. Você vem aqui para eu e você juntos a gente pensar nas melhores possibilidades para agregar aí na busca do seu objetivo ou na melhora da sua saúde, né? Isso eu acho que também é uma filosofia sua de promover de se importar e principalmente a primeira preocupação ser a saúde no longo prazo e não principalmente o resultado imediato, né? Eu acho que é fundamental isso e ainda bem que a gente trabalha muito bem com isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, a equipe falar a mesma língua, né? Porque essa mudança do estilo de vida, né, é uma escadinha, mas é uma escadinha que não tem fim, né? Então não é um negócio que você, eu quero perder 5 quilos para o verão, eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Não é isso, é muito maior do que isso, né? Então por isso que a gente dá esse valor em cada degrau que o paciente está, porque o peso é um parâmetro. É importante? É importante, né? Gordura corporal também é importante. Mas não é o único, né? Tem tudo isso que vai englobando e formando esse conceito da melhora da qualidade de vida, né? Então, sem dúvida, e esse equilíbrio, eu também falo muito do paciente, né? Desse equilíbrio dessa tríade, né? Que é a parte emocional, a parte física, a parte psíquica, né? Espiritual. Então, esse equilíbrio desses mundos que a gente vive são fundamentais, porque um vai desencadeando no outro quando você está descompensado, né? Então, o paciente que está, por exemplo, com a parte emocional descompensada, às vezes o físico dele vai responder, seja com o paciente está muito estressado, cai o cabelo, o paciente está muito estressado, começa a ter urticárias, o paciente está muito estressado, solta o intestino, o paciente está muito estressado, dói o estômago. Então, isso é o físico sentindo, não é um problema do estômago, é um físico sentindo, né? Um problema que está no emocional do paciente, né? E a gente equilibrar isso, é lógico que uma vida sem estresse hoje é impossível. Eu falo que até para quem nasce uma planta, com esse tanto de agrotóxico que tem no mundo hoje, nem para a planta tá fácil, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar gerenciar o estresse, né? As repercussões que o estresse vai fazer no nosso corpo, a gente tentar equilibrar para que não seja de maneira tão maléfica, né? Com toda certeza, cara. Acho que esse perfil de paciente imediatista, tá chegando, ainda continua chegando aí no seu consultório de Thiago, me prescreve aí eu quero resultado a qualquer custo. Eu vou ter um cruzeiro, agora vai voltar, mas eu vou ter um cruzeiro daqui a um tempo. Eu queria que você me passasse tudo que você pode passar aí para eu ter um resultado. Ainda é algo que continua no seu consultório ou já não é mais o perfil? Graças a Deus, é cada vez mais raro, né? E quando já vem com isso, né, a questão da gente ter tempo para conversar com o paciente, né, a gente começa a argumentar de uma maneira indireta que o negócio é muito mais do que isso, né? Então, é muito mais do que você ter esse corpo para esse final de semana, para o outro final de semana. Então, a gente consegue argumentar que a saúde começa a mudar essa posição, né? Colocar a saúde em primeiro lugar nesses casos. Mas eventualmente aparece, mas hoje, graças a Deus, muito menor. Tanto que a maioria dos meus pacientes hoje, né, dos nossos pacientes em geral, são pacientes de longa data. Né? Então, esse paciente imediatista, né, até a Nájila apareceu aqui falando, são 4 anos subindo essa escada, né? Então, pô, 4 anos de acompanhamento, né? Então, foram nesses 4 anos, 4 carnavais, 4 verões, teve casamento no caso dela, teve um tanto de coisa. Então, muitas coisas. É daqui para sempre, né? Essa mudança que a gente quer é levar e isso passar por gerações, né? Porque isso é muito interessante, é muito legal, tanto que a gente consegue contagiar e vai mudando o hábito, o estilo de vida da casa. Tem um estudo norte-americano que fala, se o pai é obeso e a mãe é obesa, o risco do filho ser obeso é 80%. Então, quando a gente trata a obesidade infantil, poxa, se eu não trato o pai e a mãe, quando que essa criança vai conseguir ter um resultado? Né? Então, essa mudança ela vai contagiando de maneira positiva toda a casa, toda a família, né? Então, isso é muito gostoso também, né? E eu adoro atender mãe de família, assim, cara. Mulher que gerencia geralmente. A mulher é quem gerencia geralmente a casa, né? As compras,
o como vai organizar a alimentação. E eu adoro atender porque realmente você vê que é direto assim a mudança de todo mundo. Ah, Hugo, ó, você me passou isso, mas eu estou colocando na lancheira do meu filho, tudo bem? Ó, Hugo, você me passou aquilo, essa janta. Nossa, meu marido virou fã dessa opção aqui, desse omelete. Agora ele quem faz pra gente. Então aproxima todo mundo da família ali de um hábito alimentar mais saudável, de olhar mais para a alimentação, de escolhas, preparação. Isso é muito legal, né? Que a gente também, o último dia que eu fui aí no consultório, a gente estava conversando o quanto que a gente consegue agregar na saúde das pessoas, né? O quanto que a gente consegue auxiliar. E a nossa responsabilidade nisso, né? Eu acho que a gente tem uma gratificação enorme na nossa profissão e que nos deixa muito feliz justamente por causa disso. De toda essa mudança que a gente participa, de toda essa mudança que a gente tem essa possibilidade, essa honra de estar junto ali, de ver, né, no padrão da saúde das pessoas. É muito gostoso. É Sim. muito legal, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso também que faz a gente entender que hoje a gente tem sucesso, né, Tiagão? Não é só os resultados que os nossos pacientes têm, igual a gente estava conversando e você mencionou. Claro que tem um paciente ou outro que a gente não consegue ajudar por algum motivo. E sempre vai ser assim, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo de alguma forma. Mas o que faz a gente, nós sermos profissionais de sucesso é justamente manter essa agenda com os pacientes constantes. Não é o número de pacientes que a gente atende no dia. Mesmo porque a gente não consegue fazer um excelente trabalho, pelo menos eu não consigo fazer um excelente trabalho atendendo, por exemplo, 25 pacientes por dia. Isso é impossível para mim, né? Então, acho que o que faz com que realmente eu seja grato à minha profissão é isso. É ver que eu tenho pacientes de anos que se mantêm aqui em acompanhamento, ou principalmente paciente que deixou de vir por algum motivo, e depois de 2, 3 anos, 4 anos, ele retorna o acompanhamento. E aí, a hora que eu questiono sobre alimentação, vou escrevendo aqui no recordatório e tudo mais, aí eu falo, nossa, olha isso, olha essa mudança, olha essa alimentação. Tá idêntica à última dieta que a gente fez. Falo, poxa, você sustentou isso durante 4 anos. Então, isso me deixa um nutricionista muito feliz. Porque eu falo, olha o quanto eu consegui te ensinar sobre alimentação e o quanto que juntos a gente desenvolveu estratégias que são duradouras. Faz 4 anos que você não vem, está idêntico à sua última prescrição. Então isso é muito legal, né, cara? É muito gostoso participar de tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. E é até um ponto legal a gente falar sobre isso, porque tem muito paciente que fala assim: ah, mas eu acho que eu não vou continuar com o nutricionista agora, porque eu vou lá e ele passa sempre a mesma refeição, sempre a mesma meu mesmo plano alimentar. Poxa, mas não é só o plano alimentar, o negócio é muito maior. Pô, se está Sim. no mesmo plano alimentar, ótimo, né? E as outras coisas, né? Que outros parâmetros que você está conversando, as outras variáveis que a gente está melhorando junto disso tudo, né? Então, é um ponto muito bacana a gente conversar por conta disso também, né? Porque se o nutricionista fosse importante só para prescrição de uma dieta, pô, então é só entrar em qualquer aplicativo hoje no celular ou na internet e colocar lá a dieta de tantas mil calorias, vai encontrar diversas opções, né? E aí a nutrição é muito mais do que a prescrição, né? Pensar em estratégia para um treino, para o outro, para uma adesão melhor, às vezes inserir algum suplemento que seja interessante ou importante. É, é muito mais que isso, né? Que é o próprio cardápio. Sim, sim. É, A também gente tem. até na parte dos exames também eu falo, se fosse só para olhar o exame, para olhar se está no valor de referência, pô, nem precisava do médico. Bota no Google lá, o exame alto, o exame baixo, o que que faz, né? Pô, não precisaria, né? Então, é muito mais amplo ali, essa questão é só um complemento, né? É só a cereja do bolo ali, né? Tanto é que o cardápio, igual eu estava falando, para alguns pacientes a gente não faz prescrição, ou para a maioria dos pacientes o cardápio é a última coisa que eu faço, junto com o paciente na consulta. Porque é o desfecho, né? Ó, qual estratégia a gente vai organizar?
Vamos lá, vamos pensar nisso, nisso, nisso. E se tá dando certo, graças a Deus, acertamos em cheio, que ótimo. Então, feliz pra caramba. Tem alguma dúvida aí do pessoal que mandou alguma coisa, Thiagão? Eu não tô vendo nos Vamos, comentários nada disso. vamos ver aqui que tem bastante gente que entrou aqui. A gente não Raquel, colocou ninguém. agradecendo aqui. Muito obrigado você, Raquel, por toda a confiança. 7 anos. É da turma também da Escada Sem Fim. O Carlão está aqui também, mandou os parabéns, o Rafa. O Rafa está Bom, falando que pessoal. você sai para pedalar para amenizar o estresse. Poxa, isso é mesmo, cara. É algo que a gente se encontrou, né, um dia, 7 horas da manhã na rua. Sim. E aquele dia eu tinha ido com o Rafa e eu tava voltando, cara, 7 horas da manhã. Às vezes isso é brincadeira até lá em casa. A Larissa fala: Nossa, você é o cara que mais gosta de dormir. O dia que você tem pedal, você nem despertador coloca, você acorda antes do despertador. E é algo que é assim, eu já. A mountain bike já esteve na minha vida quando eu era a criança, adolescente, eu gostava muito. E é algo que eu retomei na minha vida faz 1 ano e meio. E tá muito legal. E muitas vezes, na hora que eu acordo 4h30 da manhã para 5h30 sair de casa, eu me questiono também. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo? E foi uma mudança de comportamento gigantesca. Porque para acordar 4h30 eu tenho que dormir muito mais cedo, eu tenho que organizar muito mais a minha rotina de sono, alimentação e tudo mais, para ficar confortável. Mas mesmo assim, 4h30 da manhã eu acordo daquele jeito. Falo, por que que eu tô fazendo isso, né? Ontem foi assim. 5 horas eu estava subindo o gramado do Guaporé, subindo e descendo no gramado do Guaporé, porque fica mais difícil para pedalar, para esperar o dia clarear um pouquinho para eu poder entrar no meio do mato da terra. E aí, a hora que eu estava subindo a grama, eu conversando com meu amigo, eu falei, cara, por que que a gente faz isso, né? Nossa Senhora. Aí, beleza. 6h10, 6h15 começa a clarear. 6h30 já tá uma energia muito top. Solzão nascendo, assim, coisa linda, maravilhosa, no meio do mato. Aí eu sempre olho e falo, tá vendo? É por isso que a gente vem, por essa energia. E também eu brinco com a Larissa, ela sempre me pergunta, Hugo, você vai mesmo amanhã? 4h30? Como você consegue? Aí eu sempre tiro foto, mostro pra ela, falo, olha, por isso que eu vou. Porque, olha, eu encontrei uma forma de recarregar as minhas energias que só dependem de mim, dessa minha disciplina, de ao acordar eu ficar me contando que vai ser bom pra caramba e vai ser prazeroso, e uma atividade que me conecta diretamente com a natureza, né, cara? É uma coisa que é uma energia imensurável, assim, e só estando ali para sentir. Então é muito top mesmo. Sim, sem dúvida. A gente bate muito nessa tecla da importância da atividade física, e principalmente uma atividade física que você sinta prazer, que você goste, né? O paciente que eu falo que ele come bem, ele dorme bem, mas ele não faz atividade física, ele é meio doente. Então, então tem uma partezinha que a gente precisa corrigir aqui. Sim. Tem uma seguidora nossa aqui que perguntou, aqui, Nube Assunção, falando sobre colite, perguntando sobre colite. Que ela tem dificuldade de alimentar, que ela tem uma colite. Se tem alguma dica para paciente com colite? Hugo? Cara, basicamente aí a colite, essa inflamação, a gente vai ter que pesquisar o primeiro, a história, né? Da onde veio, quando começou, qual o fator que está levando isso, se tem um fundo emocional, porque não tem uma única razão, uma única estratégia, né? A priori, o início do tratamento, não só para colite, mas para a maioria das condições, é sempre a mudança de hábito, né? Ingerir mais água, consumir mais legumes, verduras e frutas, preferir mais alimentos integrais, restringir ou reduzir o consumo de alimentos extremamente gordurosos. Então, a minha sugestão é que ela passe por um gastro, né? Faça uma avaliação e após isso a gente sentar juntos ou ela ir em um nutricionista para que ela possa entender melhor o que está levando essa colite. Sim, sem dúvida. Às vezes vê alguma intolerância alimentar que ela tem,
fazer uma alimentação anti-inflamatória, isso é muito importante por conta do quadro da inflamação do cólon, né? Às vezes pode ser uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten, pode ser uma doença inflamatória intestinal, por isso é muito importante passar com gastro também, porque a gente tem a doença de Crohn, a gente tem retocolite ulcerativa, você tem outras colites que são bem importantes a gente estar acompanhando, que a gente vai fazer os exames, mas em geral seria isso mesmo, como a gente não te conhece, a gente fica meio sem muito o que falar de maneira tão específica por não conhecer o seu caso. A Mônica falou que está com problemas no joelho, que não pode caminhar e nem atividade física. Também, Mônica, não sei assim qual é o seu problema no joelho. Tem alguns problemas no joelho que a bike pode, mas desde que seja uma bike ergométrica, que seja sentada, por exemplo, você pode fazer, isso ajuda a diminuir o edema no joelho. E um ponto importante, se o seu objetivo é emagrecer, o que você tem de ferramenta na mão é a alimentação. Então, a alimentação e um sono de qualidade, né, junto de um ajuste de parte hormonal, se necessário, é o que você tem na mão. Né? Então, a gente tenta trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Deixa eu ver quem mais aqui, se tem mais alguma dúvida aqui. Nessa parte do sono, cara, ainda mais agora que estão saindo cada vez mais estudos provando a importância do sono e principalmente relacionando a qualidade do sono com o processo de emagrecimento. Sono sempre foi um desafio para nós, né? A gente tentar organizar uma rotina que seja saudável e seja possível. E aí, como vem esses estudos, por exemplo, teve uma publicação agora, recente, que mostrou que uma restrição de sono leva o consumo calórico médio, eleva o consumo calórico médio entre 200 e 300 calorias dia. E o contrário, a mesma coisa. Uma melhora na qualidade do sono, um aumento das horas dormidas também faz com que os pacientes reduzam aí o consumo calórico deles diário entre 200 e 300 calorias. E, cara, é incrível quando esses estudos e essas informações começam a ser divulgadas, o que o paciente traz pra gente, né? Que aí eles começam a falar assim, eu acho que eu não estou emagrecendo porque eu não estou dormindo direito, né? Eu escutei ou eu li em algum lugar que a pessoa come mais se ela não dorme direito. Eu falo, tá, mas o que você está tentando fazer para dormir direito? Não desisti já. Eu durmo meia-noite, mas todo mundo fala que tem que 9h30 já desligar tudo, 10 horas está dormindo. Eu falo, poxa, mas essa mudança ela é muito drástica e muito difícil, né? Se você dorme meia-noite, como que você vai se propor a dormir 9h30? Está muito distante. Falou, olha, se você começar de 15 em 15 minutos, talvez seja possível. Que foi algo que eu fiz. O meu hábito era ir dormir meia-noite, 1 hora. E estava muito ruim, porque acordar 6h30 da manhã era muito difícil para mim e muito dolorido mesmo. Então eu comecei a me propor a 11 horas da noite meu celular desperta. Despertou, eu desligo o celular, paro tudo que eu estou fazendo, por mais importante que seja, se não for inadiável, claro, e já começo a me organizar para ir dormir. Aí eu comecei de 20 em 20, meia hora. Hoje o meu hábito, geralmente, claro que não vai ser hoje, mas o meu hábito é 10h30, nossa, eu já estou pronto para dormir, né? Então, isso também, eu estava pensando aqui nessa questão do engajamento, isso também melhora muito o engajamento. A gente juntos propor algo com o paciente que ele vai conseguir fazer e principalmente essa questão do que ele consegue escutar e o que ele interpreta, né? Porque olha aí, se o Hugo falou, o Thiago falou para mim que eu preciso dormir muito mais do que eu estou dormindo. Tá, mas o que o Hugo falou, o que o Thiago falou que seria interessante você fazer? Não é uma mudança gradual? Não é algo que realmente seja sustentável? É verdade, né? Estou me cobrando muito. Então, deixa eu começar a organizar melhor. Sim, sim, sem dúvida. E a gente, como profissional, a gente viver essa mudança, né? Até brinco, é como se a gente fosse um dentista banguelo, né? Então não precisa ser trincado, marombado, gigante. Se a gente está querendo estilo de vida saudável, a gente tem que ter um estilo de vida saudável. Foi uma palavra que você usou no começo da live, né? A gente tem que ser coerente com o que a gente fala, né? Não dá assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Não dá para ter essa incoerência no nosso estilo de vida. Então, o paciente, ele procura a gente tem essa capacidade de falar, porque é uma coisa que a gente faz também, a gente vive isso, né? Então, a gente, como profissional,
também fazer parte dessa mudança do estilo de vida, né? Do nosso estilo de vida é fundamental como profissional também. E tem parte nisso, cara, que eu brinco com praticamente todos os meus pacientes. Falo, olha, tem uma única coisa ruim em você ter bons hábitos de vida. É uma única coisa ruim. Você fica dependente deles. Então você não vai ser o frescurento de não querer comer fritura porque engorda. Você não vai ser o frescurento de não querer ir dormir mais tarde porque tá todo mundo acordado. Você começa a ter uma disciplina melhor porque você vê o impacto que aquilo traz na sua sensação de bem-estar. Então, não é possível, você está com frescura, Hugo, você não quer tomar mais um chopp com a gente. Não, cara, eu não quero tomar porque eu sei que se eu tomar mais um, mais dois, mais três, amanhã quem vai sofrer a consequência sou eu. Vou acordar com intestino mal, me sentindo inchado, dor de cabeça. Falo, cara, já passou a fase disso. Na faculdade isso era gostoso e tal. Mas hoje em dia não quero mais isso para mim. E amanhã eu vou ter que fazer muita força para andar de bike com os caras. Então não dá, fica insustentável. Então acho que assim, qual que é a parte ruim de ter hábitos saudáveis? É essa, né? A parte ruim é que você fica muito dependente dos bons hábitos. E isso é muito legal também nesse processo de mudança, que a gente vai vendo que os pacientes eles vão aderindo à atividade física ou uma alimentação mais saudável, não porque o Hugo orientou, porque o Thiago orientou somente para a importância disso, mas porque eles também começam a desenvolver essa necessidade. Fala, cara, eu como melhor porque me faz bem. Eu faço atividade física hoje porque eu entendo a importância, mas porque o tempo todo eu estou sentindo a necessidade. Né? Acho que se a gente atingir esse ponto, cara, esse é o ideal, assim, para nós como profissionais. Falar, pô, fiz minha parte. Sem dúvida. E o paciente, ele sente exatamente isso, né? Eu até brinco assim, a gente acostuma com o que é bom, né? Viver num corpo que ele está se sentindo bem, no corpo que a autoestima tá legal, que vai colocar uma roupa tá legal. A gente é assim, né? A gente acostuma com o que é bom, né? Você muda para uma casa que é melhor, que está mais gostosa, o ambiente está legal, você acostuma fácil com aquilo, né? Volta para aquela casa antiga. Né? Volta para aquele sono horrível que você tinha a apneia do sono, que ficava roncando a noite inteira, aquele intestino que era horrível, aquela questão mental que estava toda atrapalhada por conta de você estar inflamado, né? Então, aquela cascata de hormônio tudo baixo, testosterona baixa. Na hora que você resgata o paciente, eu até brinco, é como se ele morasse no lixão. Enquanto ele está morando no lixão, ele acostuma com o cheiro. Quem mora no lixão não sente o cheiro do lixão. Tira esse cara do lixão e mostra o lixão de novo para ele. Ele não quer aquilo, né? Ele não quer voltar para aquele ambiente que ele estava, né? Então, sem dúvida, na hora que você sai desse turbilhão que você estava ali, do lixão que o paciente se encontrava, na hora que ele sai, ele não volta. Ele não volta. Principalmente quando é feito de maneira... foi feito de uma maneira saudável, de uma maneira consolidada ao longo do tempo, né? Então, isso daí, sem dúvida, é o que engaja e o que vai levar o paciente com essa mudança daqui para sempre, né? Isso para todos os quesitos, né? Por exemplo, tanto no emagrecimento, na qualidade de vida, no processo de ganho de massa muscular. O Filipão colocou no comentário aí que eu vi que eu fui um divisor de água na alimentação maromba dele, né? O Felipe que quer o tempo todo melhorar a qualidade muscular, ganhar músculo, e antes era aquele negócio, né? Para ganhar músculo eu tenho que comer batata doce e frango. Quero ver 6 vezes por dia. Batata doce e frango desde o café da manhã até a última refeição. Hoje em dia a dieta dele é a coisa mais deliciosa do mundo, cara. Tem açaí, tem paçoca, tem paz de amendoim, tem os bolinhos que a esposa dele faz. A esposa dele é uma chefe de cozinha. Então é só coisa gostosa na alimentação dele. Quero ver ele voltar a só comer batata doce com frango. Impossível. E mesmo porque hoje ele entendeu que não é de extrema importância só fazer isso para ganhar músculo, né? Que são muitos outros fatores. Sim, sem dúvida. E essa mudança aí, né? A Flávia até colocou lá no pedestal lá também, né? Porque tinha um problema intestinal forte, ele até falou aqui, né? Então, vocês salvaram o meu casamento, né? Só batata doce, 6 refeições por dia, né? De quilos e quilos, pô. A desbiose intestinal lá tava gritando, né? Jesus, coitado. A fermentação tava bruta. Ardia até o olho da coitada.
Irmão, acho que já deu uma hora aqui agora. Agradeço demais, acho que foi muito bacana o bate-papo, né? Foi muito bacana a interação de todos aqui também com a gente. Agradeço demais. A gente deseja uma ótima semana para todos vocês aí, uma ótima semana de trabalho. Pô, eu agradeço essa parceria ao longo de tantos anos aí. Conte comigo sempre, pô, é uma pessoa que eu indico de olho fechado aí. Quando penso em nutricionista para indicar para os meus pacientes, pô, o Hugo é assim, de primeira sempre. Então, agradeço demais toda essa parceria ao longo desses anos e brigadão por mensagens, por tantas ideias bacanas que você compartilhou aqui. Cara, foi um prazer, me coloco à disposição sempre. É muito prazeroso para mim poder contar com você, poder contar com esse trabalho multidisciplinar que a gente faz. Eu acho que sozinho a gente não faz quase nada, né? Juntos que a gente consegue realmente engrandecer aí a saúde de forma geral, né? Eu brinco sempre, coloco sempre no final da minha palestra esses dizeres. Sozinho a gente não consegue mudar quase nada, mas juntos, com certeza, nós, equipes multidisciplinares, mudarão aí esse quesito de saúde e tudo mais. Então, eu também me coloco à disposição, agradeço todo mundo que ficou aqui nessa quarta-feira à noite. Muito obrigado para quem vai assistir posteriormente também. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Tamo junto. Um abração e até a próxima, cara. Tudo de bom aí. Valeu, Gão. Um abraço. Até mais. Um Até abraço para a mais. Larissa também. Até mais. Tchau, Dá um tchau. beijão aí, todo mundo. Tchau, tchau.